Bom dia a todos. O meu nome é Ana Alves, sou enfermeira e consultora clínica na empresa Essity. Estou muitíssimo bem acompanhada pelo professor Paulo Ramos e pela doutora Natália Santos. O tema que nos traz aqui hoje é a importância do colagênio no tratamento de feridas. Mas antes de iniciarmos a apresentação propriamente dita, gostaria de fazer uma apresentação formal dos palestrantes que estão aqui connosco. Pronto. O professor Paulo Ramos, licenciado em enfermagem, exerce funções na USF Corino de Andrade, mestre em feridas e viabilidade tecidular, pós-graduado em cuidados avançados em feridas, ostomias e incontinência, vice-presidente da APTF Feridas e membro da IUMA. Depois, a doutora Natália Santos, assistente hospitalar graduada a exercer funções no Centro Hospitalar Tondela Viseu, licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, exerce atividade cirúrgica em patologia endócrina, tiroide, paratiroide, suprarrenais, cirurgia abdominal, membros, cirurgia de trauma e emergência e presta também atividade de cuidados e orientação médico-cirúrgica de feridas crónicas e de pé diabético na consulta externa do Centro Hospitalar Tondela Viseu. Apresentações feitas. Meus senhores e minhas senhoras, vamos então dar início ao nosso simpósio. Nos próximos 90 minutos, o que é que vai acontecer? Nos próximos 90 minutos vamos fazer uma breve apresentação da empresa responsável por estarmos aqui hoje, a Essity. O professor Paulo Ramos explicará a importância do colagênio na modulação das metaloproteases e o papel dos apósitos de colagênio no tratamento contínuo de feridas. E depois a doutora Natália Santos falará um pouco sobre a sua experiência clínica no tratamento de feridas com Cutimed e Piona, apresentando alguns dos estudos de caso elaborados. No fim, teremos sensivelmente 15 minutos para perguntas e respostas. Então, de forma a conhecermos um bocadinho a empresa que nos traz aqui hoje, a Essity. A Essity é atualmente uma empresa líder de referência na área da saúde e higiene, tem origem sueca e está presente em cerca de 150 países. Dedicamos-nos a melhorar o bem-estar da pessoa e através de soluções inovadoras na área de saúde e higiene. Temos toda esta panóplia de marcas que vocês conseguem ver nesta imagem. Os nossos pilares fundamentais assentam em marcas fortes, ações de formação e consciencialização na área de saúde e higiene e temos um papel muito ativo em definir e perspectivar questões presentes e futuras na área do bem-estar e na qualidade de vida da pessoa. São várias as marcas, então, que nos representam. Estas que podemos ver aqui na imagem, a divisão Health and Medical Solutions é composta essencialmente por 6 marcas mundiais que suportam grande parte do nosso negócio. Temos Tena com a área de incontinência representada com a marca Tena, que é bastante conhecida de todos. Na área de tratamento de feridas temos Leucoplast e Cutimed, e aqui está inserido o Cutimed e Piona, que é o produto que nós depois falaremos de seguida. Na área de terapia de compressão estamos representados pela marca Jobst e na área de material ortopédico através de Actimove e Deltacast. Tudo isto é possível graças à colaboração de mais de 46 mil colaboradores que todos os dias unem esforços para garantir a melhor qualidade de vida dos utilizadores finais, com um foco muito forte na parte de sustentabilidade e na parte de inovação. Deixo-vos então um pequeno vídeo que ilustra de uma forma sucinta aquilo que é a empresa Essity na sua globalidade. Não sei se ouve. Não tem som. Se calhar mais vale voltar atrás. Eu não sei se lá em casa conseguem ouvir som, nós aqui não conseguimos.
senão também avançamos, não tem problema. Pronto, se calhar não sei se passo a palavra. Vamos ver novamente, é isso? Ok. Seguimos? Pronto, então passo a palavra ao professor Paulo Ramos, que irá fazer a sua apresentação. Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso congresso e quero, em primeiro lugar, agradecer-vos por estarem aqui, agradecer às mais de 200 pessoas também que estão-nos a ver na plataforma. Queria também agradecer, obviamente, um agradecimento formal à ESSAT por esta oportunidade também que me deu para estar aqui para falar um pouco de algo que me parece relevante e importante no processo de abordagem ao tratamento local da pessoa com ferida complexa e que é realmente o papel que o colagênio tem. Queria pedir-vos desde já um favor, enquanto estamos... tenho que ficar aqui um bocado preso, que eu não gosto muito. Peguem nos smartphones, por favor. Penso que a maioria terá. Quem não tiver, peço desculpa, mas precisamos de um smartphone. E precisamos também que, numa primeira fase, ponham no digitalizador de QR Code. E já vão perceber porquê. Não sei se, entretanto, podemos iniciar a apresentação. Ora, cá estamos nós. E é para isto. Ou seja, eu ia pedir, porque vai ser necessário, nós queremos alguma interação convosco. Aqui quem tiver Apple, digitaliza este. Quem tiver Google, este. Vão entrar nas respectivas stores. A Apple podem ter que clicar a segunda vez para ir para a Store, tá bom? Peço-vos alguma compreensão quando eu fiz digitalização. Em alternativa, pesquisem no vosso browser as apps, ou vão às apps respectivas e instalem esta aplicação, Pull Everywhere, e quando a aplicação abrir, vão colocar no username ou na sala em cima, Paulo Ramos 307. Tá bom? Tudo junto, sem conexões. Pronto. Isto é só para manter o suspense. Estão a ver? Pronto. Paulo Ramos 307. Depois ele vai pedir-vos, que é isto aqui, não é? Paulo Ramos 307. Isto é quem está em casa, quiser fazer pelo browser, também pode fazer pelo browser. Ou seja, no site pulleverywhere.com. Tá bom? Depois de porem o Paulo Ramos 307, que é a sala onde vamos trabalhar, ele pode-vos pedir um nome, o vosso nome. Vocês identificam-se ou não, isso é convosco, está bem? Se não, ponha no skip, ele avança. E depois deixem-se estar por aí, está bom? Já vão perceber qual é a dinâmica que vamos implementar aqui, que me parece importante. E podemos, entretanto, já testar isso. Entretanto, manda a boa prática que faça a minha declaração de interesses. Não tenho qualquer tipo de declaração de interesse a declarar. Esta palestra tem o apoio da ESSAT e, no entanto, o que vai estar escrito nesta apresentação é da minha inteira responsabilidade enquanto palestrante. E pode não refletir completamente a opinião do patrocinador científico. Vamos ver o que é que vamos falar hoje, nestas breves, mais ou menos 30 minutos. O que é o colagênio? Qual é o seu papel da cicatrização? No fundo, isto já está um pouco explicado no título da nossa palestra. Qual é o papel do material de penso, efetivamente, e as características que esse material de penso possui que podem constituir um grande aliado para nós que prestamos cuidados a pessoas com feridas de difícil cicatrização. E quando é que devemos usar? Fazendo a ponte depois para a parte mais clínica, mais operacional, com a doutora Natália. Os objetivos, apenas gostaria de relembrar muito brevemente qual é o papel do colagênio, e ele é um pouco mais do que nós inicialmente podemos pensar. Ele está presente em todas as fases e tem um papel distinto em cada uma das fases. Perceber a relação do colagênio com o processo inflamatório crónico das feridas de difícil cicatrização e compreender o potencial impacto que o uso deste tipo de material pode constituir neste tratamento das feridas de difícil cicatrização. Essencialmente, é isto que eu queria partilhar convosco. Aqui. Não sei se isto está com falha de bateria. Ora bem, a primeira coisa que eu queria é que vocês, então, desculpem que isso, votassem em que zona do país é que trabalham.
Para vermos aqui a nossa mancha. Quem eventualmente em casa na plataforma trabalha fora do nosso país, que ponha no mar. Alguém já botou ali no mar, no Porto e no... Portanto, vamos vendo, ou seja, temos aqui predomínio dos colegas do Norte, podem alterar efetivamente também, ou seja, se viram que clicaram inusitadamente num sítio errado, podem alterar. Mas alguém, espero que aquela malta que está ali no Oceano Atlântico não se afogue. Ok? Portanto, os colegas que estão online também podem votar. Temos aqui então Lisboa, ali uma grande mancha. Ok. Pronto, isto é o nosso slide teste. Já estamos todos intrusados com a plataforma. Alguém teve dificuldade? Não? É muito simples. Agora, mantendo-se na plataforma, depois as questões vão surgindo à medida que a apresentação vai fazendo e vamos discutindo estas questões. Já temos alguns colegas a votar, mas essencialmente temos o país um pouco dividido. Temos um colega de Espanha a ver-nos e outro do Oceano Atlântico, que deve trabalhar fora do nosso país. Muito bem. Agora, eu gostaria que vocês me dissessem em que contexto é que trabalham. Se é em hospital, se é em internamento, se é cuidados subprimários, se é na Rede Nacional de Cuidados Continuados, se é em outro tipo de estabelecimento, clínicas privadas ou outras, se é digam os vossos contextos de trabalho, para também nós conseguirmos, de alguma forma, ir de encontro àquilo que esperam de nós. Os colegas de cuidados continuados, está a ver que ninguém aparecia, então dominam geralmente estas formações, as feridas de física cicatrização acabam muitas vezes por migrar do hospital para as redes nacionais de cuidados continuados, atualmente. Portanto, temos aqui uma mancha muito heterogénea, o que é bastante interessante de ver, não é? Ou seja, temos desde os colegas de cuidados subprimários, que estão em minoria neste momento, com a consulta externa hospitalar, o hospital em treinamento e a rede nacional estão a dominar e outros colegas noutros contextos, certamente clínicas privadas ou outro setor. Muito bem. Mas domina, os colegas trabalham a nível hospitalar e rede nacional de cuidados continuados. Então, vamos começar a responder a estas questões. O que é o colagênio? O colagênio é nada mais nada menos que a principal proteína estrutural do corpo humano e a mais abundante na pele. Não existe só colagênio na pele, toda a estrutura de tecido conectivo tem base de colagênio. E, efetivamente, qualquer estrutura anatómica do nosso corpo, para ter o colagênio acaba por ser a proteína estrutural e que confere resistência mecânica muitas vezes a essa estrutura. Agora, ele não é todo igual, efetivamente. Como podem ver, e aqui já vemos alguns termos conhecidos, que é a matriz extracelular. Todos nós sabemos que a matriz extracelular se forma quando há a formação do tecido de granulação, quando temos uma ferida de espessura total, ou seja, que atingiu todas as camadas da pele e eventualmente, até em estruturas abaixo da pele, há uma necessidade do nosso corpo sintetizar um conjunto de tecido fibroso que acaba por ter muita base do tecido e ter esta proteína como base, que é o colagênio. E nos últimos anos realmente tem havido um crescente interesse em materiais de penso com base de colagênio nos produtos avançados de tratamento de ferida. Ou seja, as feridas realmente têm subido a sua complexidade. Peço desculpa, errado. Não é a ferida que subiu a sua complexidade. O utente que a tem é que subiu a sua complexidade. Nós temos cada vez utentes multicomorbilidades, utentes cada vez mais desafiantes, polimedicados, com poucas áreas de estruturas também de suporte, o que leva à complexificação do processo de acompanhamento destes utentes. Porque, em bom rigor, se a ferida viesse sozinha, a gente sabia muito bem como é que tratava. Portanto, identificava os tecidos, sabe que o produto A é melhor para esta fase, põe o produto B e a coisa surgia. Agora, eu tenho o Sr. Manuel, que tem 80 anos, tem uma arteriopatia já importante, é diabética, uma DPOC, tem insuficiência cardíaca, tem insuficiência renal e podia continuar. E vocês já estão todos a pensar nos vossos senhores Antónios que já assistiram, porque isto é a realidade da mancha demográfica do nosso país. E realmente sabemos atualmente que há um potencial enorme do colagênio criar, então, um ambiente favorável à cicatrização. Reparem como ele está distribuído, obviamente que eu não vou detalhar nada disto, mas ele está distribuído por todo o nosso corpo humano e ele faz parte das estruturas, como eu já disse há pouco, do nosso corpo humano. Obviamente que a pele tem mais o colagênio que é tipo 1, tipo 3 e tipo 5. São estes os principais colagénios que dominam a pele, mas, no entanto, como podem ver aqui, existem imensos subtipos. Se a memória não falha, são cerca de 14, posso estar errado, mas são cerca de 14 tipos de colagênio que existem no nosso corpo. E, portanto, vejam a importância que esta proteína acaba por ter a nível estrutural. E qual é, então, o papel do colagênio no leito da ferida?
Após uma lesão, realmente, a primeira coisa que o colagênio faz, há uma agressão ao tecido, o que ele faz é ativa a agregação das plaquetas, acaba por ser um sinalizador da agregação das plaquetas, obviamente, além dos fatores quimiotáxicos que as células lesadas libertam, nomeadamente citoquinas pró-inflamatórias. Além disso, o colagênio também acaba por ajudar e depois as próprias plaquetas ancoram às fibras que existem, que estão desagregadas pelo mecanismo do trauma, que foi colocado nos tecidos, e acabam por ajudar nesta formação do coágulo de fibrina na área afetada. Como sabem, a primeira linha de defesa é para conter o dano, para evitar que vá mais além. É realmente este processo de hemostase. Depois, os fibroblastos que são responsáveis por esta formação e deposição, realmente acabam por pegar nos cofatores que existem e agregá-los para formar esta deposição do colagênio, já numa fase que é mais proliferativa, mais de reparação do dano. Além disso, quando há degradação do próprio colagênio, libertam fatores também sinalizadores que chamam à ferida os fibroblastos para a síntese de fatores de crescimento e também ajuda na angiogénese e na reepitelização. Ok, então o colagênio faz tudo. Não faz tudo, mas é parte do processo. Nós sabemos que nós somos uma orquestra de impulsos elétricos e mediados por hormonas ou fatores de crescimento, interleucinas, citoquinas que vão trabalhando para que nós consigamos nos autoproteger e autorreparar. Daí que também tem um efeito anti-inflamatório e pró-angiogénico. E reparem aqui, lembram-se perfeitamente disto, aliás, isto é a nossa base de trabalho quando falamos em feridas, que é o processo de cicatrização desde a hemostase, a inflamação, a proliferação e a maturação. E reparem que o colagênio acaba por, numa fase inicial da hemostase, a sua ativação acaba por fazer então a tal sinalização bioquímica também que ajuda no processo de hemostase. Na inflamação, ele acaba por modular este processo inflamatório e, obviamente, que na proliferação é a sua síntese, não só aumento do colagênio, mas também das fibronectinas, dos proteinoglicanos, toda aquela amálgama que constitui a matriz extracelular, que vai reparar o dano que foi feito pelo trauma inicial. E, finalmente, na fase de maturação, há uma parte de sinalização, porque o colagênio, ou seja, acaba por reparar a zona, os fibroblastos inicialmente reparam a zona em bruto, digamos assim, depois há um processo de maturação em que os próprios fibroblastos se diferenciam em miofibroblastos e reorganizam o colagênio tipo 3 para tipo 1. E, portanto, isso é o que nós vemos na cicatriz depois. Que é uma zona aqui, nesta ulça por pressão, como podem ver, temos aqui colagênio essencialmente que está degradado e o tecido fibrinoso não é mais que colagênio, não é mais proteína que está morta e se tiver realmente o aspecto de amarelo, geralmente é uma fibrina, um tecido fibrinoso, ou seja, o colagênio está hidratado, se é uma necrose seca, acaba por ser colagênio desidratado. Mas isto aqui vai acabar por sinalizar e vai ajudar a chamar à zona fatores para fazer o autólise desta área. Já numa situação bem diferente, temos aqui certamente dois tipos de colagênio. Aqui talvez mais colagênio tipo 3 e aqui numa fase mais avançada já está a haver uma transformação, uma reorganização do colagênio para tipo 1. Ou seja, como componente estrutural desta matriz extracelular que está presente aqui, principalmente de granulação. Embora esta matriz também está aqui por baixo. Só que aqui, como os bordos foram aproximados, não houve deiscência, o processo nós não o vemos tão, digamos, a olho nu. Aqui também não vemos, mas percebemos pela evolução da ferida como é que o processo está a decorrer. Em relação, então, à atividade enzimática, conhecemos a atividade enzimática, sabemos, e hoje de manhã até na primeira mesa foi falado um pouco disso, ou seja, as enzimas são importantíssimas para a degradação do tecido inviável, contudo, a sua modulação é o fator-chave. E a deposição de degradação de colagênio está dependente desta atividade leite-ferida, ou seja, para a remoção daquele tecido desvitalizado, por um processo autolítico, eu dependo dessa atividade enzimática. Obviamente que se for possível fazer uma remoção por desvidamento cirúrgico, é mais rápido. De qualquer forma, é necessária sempre esta atividade. E as enzimas, já fomos falando nisto, são essenciais no processo de reparação e de remodelação, porque quando nós temos também um decréscimo da atividade enzimática, podemos ter cicatrizações aberrantes. Ou seja, a própria matriz
vamos falar de uma coisa muito específica, que, por exemplo, será a hipergranulação, independente da sua etiologia. Esqueçamos o que é que provocou a hipergranulação. A hipergranulação acaba por ser um excesso de produção de alguma coisa, induzido por outra, que não vamos falar disso agora, e há uma diminuição da atividade enzimática, ou uma desregulação deste equilíbrio, não é? Por isso é que hipergranula. E existem realmente duas famílias de enzimas que desempenham este papel que é fundamental, que são as metaloproteases da matriz, ou matricinas, MMPs, e as serinoproteases. Mas vamos nos focar talvez nas metaloproteinases, que são as que têm um papel mais relevante neste processo de cicatrização. São basicamente endopeptidases dependentes do zinco, ou seja, elas têm o cofator zinco no seu interior. Elas dependem, mas também não é grande novidade porque o zinco está muito relacionado com a atividade enzimática. Ele é necessário até para o processo de reparação cicatricial. Não é à toa que os suplementos alimentares, muitas vezes para doentes com feridas complexas, acabam por ter zinco na sua constituição. Degradam o colagênio fibrilar e danificar o tecido inviável, mas também o colagênio, podem agredir o colagênio da matriz, o colagênio mais viável. E aqui é que está o equilíbrio, que nem sempre é fácil de se atingir. São essencialmente colagenases e gelatinases, sendo as mais relevantes estas três, a 1, a 8 e a 9. No entanto, há um conjunto enormíssimo de metaloproteinases da matriz e não está, novamente, só exclusivamente na ferida. Também está em qualquer processo de reparação que o nosso corpo que esteja a necessitar de passar, digamos assim. Ou seja, esta atividade enzimática é fruto de um processo alongado e mais complexo de reparação do corpo. Apesar do seu descontrolo ter um efeito deletério, a ferida são absolutamente essenciais para o processo de cicatrização. Já vimos falando desta situação. Agora, vamos mais um pulo. Vossos telemóveis na mão. E o que eu gostaria de saber agora é se, na audiência, já têm na abordagem local da pessoa com ferida, já utiliza material com colagênio, independentemente se é o Cotimed Piona ou outros. Não tenho disponível. Lidera? Não? Sim? Está muito equilibrado agora? Ok. Estão com dificuldade na plataforma que estão a escutar? Não? Está a correr tudo bem. Diga? Bom. Ora bem, vejo que muitos da audiência não têm este material disponível, o que também não deixa de ser interessante, porque é um material que já está há bastante tempo, já tem algumas provas dadas, contudo, a maioria dos presentes não tem disponível, mas temos aqui uma boa franja, cerca de 39%, que sim tem disponível. E temos aqui uma franja de 17% que não utiliza. Vamos avançar então, já deu para ter aqui uma ideia de como estamos. Então, porquê que será importante utilizar materiais, ou porquê que neste processo parece-nos relevante a utilização de material com colagênio? Porque realmente as feridas têm uma inflamação ativa persistente com a destruição crescente da matriz celular e a elevação das MMPs. E como eu já foquei e já fomos aflorando, o colagênio tem uma característica interessante de conseguir modelar esta atividade. E, portanto, parece ser importante o seu uso. Atua como regulador de alguns processos e assim deverá ser considerado como uma opção de tratamento local. Lá está essa regulação do processo inflamatório não infeccioso, porque a inflamação pode ser derivada da infecção, mas depois a doutora Natália irá aprofundar esses aspectos com mais detalhe e, portanto, não me vou deter aqui. Portanto, podemos ter estas situações. Tem uma biocompatibilidade excelente, baixa imunogenicidade, capacidade de recrutar células essenciais, nomeadamente os macrófagos fibroblastos, e tem uma facilidade de aplicação. Geralmente ele é consumido pela própria ferida. Vamos continuar então a ver a necessidade. Também pode ser o adjuvante para o tratamento da ferida. Está comprovado, e à frente vou mostrar um estudo muito recente que saiu, mas não é o único que existe, só pus aquele porque é muito recente, que havendo uma preparação da granulação com material à base de colagênio, a granulação acaba por ser mais viável e aceitar melhor terapias avançadas, como, por exemplo, a enxertia a seguir. E, portanto, isso já está algo comprovado e parece-nos também relevante. Consegue, digamos, sequestrar, e aqui é um aspecto fundamental, ou modelar as MMPs, as metaloproteinases da matriz, e outras enzimas, ou seja, consegue realmente, tem aqui lugares, aqui e ali. Estejam à vontade.
E este processo de sequestração e de ajuda na modulação do processo inflamatório é essencial. E permitam só partilhar convosco uma coisa. A inflamação é a chave da nossa sobrevivência. O problema é ou inflamamos pouco ou inflamamos muito. Não é? E não estou a falar dos discursos inflamados. Estou a falar da condição fisiológica ou fisiopatológica da inflamação. Tudo está subjacente ao processo inflamatório. E a sua regulação é a chave de nós estabilizarmos o doente. Não é à toa que a Covid, os doentes passam a fase aguda do Covid e entram numa cascata inflamatória tal que nós não conseguimos tirar de lá. Não é à toa. Portanto, a chave é a inflamação. Quem descobrir um produto que modele a inflamação corretamente vai ficar milionário em menos de nada. Espero não estar eu a dar a multimilionária. Ok, mas vamos continuar a falar de feridas, que é o que nos traz cá hoje. Acalmar a inflamação e realmente conduzir a ferida para a reparação e fornecer um substrato, como eu já falei, para ajudar nesta migração dos componentes essenciais para a cicatrização. E, obviamente, o potencial angiogénico. Pensem que o colagênio será a estrutura para o que vem a seguir. Será o tijolo que depois vai receber o reboco. Aqui numa linguagem de construção civil, será o agricultor que prepara o terreno para depois semear. É um pouco isto. Principais requisitos de material de penso de colagênio. É importante que tenha uma estrutura porosa adequada e que mantenha a permeabilidade. Para quê? Para ajudar, porque o processo da passagem do exudado vai ajudar a que ele consiga sequestrar as metaloproteinases que estão livres no exudado. E esse processo é fundamental. Também é importante que seja hidrofílico, que permita a adaptação à superfície da ferida e que seja absorvido, que absorva algum exudado da ferida ou sangue. Associado a isto, que estimule a deposição da matriz extracelular e, como já disse, será a base para isso, da proliferação celular e para a diferenciação. E, finalmente, que consiga ligar aos níveis inflamatórios, tais como as MMPs, e consiga regulá-los. E isso já está provado. Há várias origens do colagênio. O caso do Catimedia piona, ele é de origem bovina. Mas, como podem ver, há um sem número de origens, porque o colagênio é a nossa proteína estrutural, mas é a proteína estrutural de todo o ser vivo, que tenha um sistema musculoesquelético. Obviamente que os invertebrados não terão, ou terão o tipo, mas no sistema musculoesquelético eles é a proteína estruturante, sem dúvida. E reparem aqui, nesta revisão da Timers, não é? Porque nós procuramos sempre fundamentar, vamos passar aqui para a zona dos bordos e do repair, que foi talvez a maior ou foi o update mais focado, ou talvez mais evidente do algoritmo Time, e eles realmente falam no colagênio como sendo uma opção interessante para esta fase, para os bordos que não avançam sem causa infecciosa, nunca esqueçamos disso, há que sempre ver a causa primeiro, e também como materiais com colagênio para substituição da matriz extracelular e para servir de suporte a esta matriz extracelular. E quando usar? Só vale a pena pensar realmente em terapias avançadas ou colagênio quando temos tudo para trás controlado, obviamente. Porque se temos tecido inviável ou o leito da ferida maioritariamente com tecido inviável ou infecção, aí não nos parece e não é nessa fase que nós iremos atuar. A nossa prioridade é outra nesta fase. Portanto, os bordos da ferida deverão ser também avaliados quanto à necessidade de desbridamento e quanto à necessidade de terapias que consigam acelerar a repitalização, com base na ferramenta do Timers que nos ajuda a sistematizar a nossa avaliação local. Matrizes e estruturas realmente para a engenharia de tecidos, o colagênio está muito presente, também nos pensos hemostáticos, falei há pouco que ele servia para ajudar no tampão, na formação do rolhão de fibrina. Na reparação dos tecidos moles e sistemas de administração de drogas locais, há colagénios com drogas associadas que podem também servir de veículo para nos ajudar. E também, desculpem, voltar atrás, associado também a polímeros sintéticos, ácido hialurónico, elastina, alginato, citosina, ou seja, outras fibras que possam ajudar, nomeadamente na capacidade de gestão do exudado. Portanto, como podem ver, tem outra característica, é um produto extremamente versátil para a aplicação nas feridas.
E agora podemos ver aqui, nomeadamente, a matriz nativa que é, neste caso, o Catimed é piona, peço desculpa. As características que tem, a quantidade de colagênio que tem na sua matriz, reparem, que é bastante considerável, comparado com outras matrizes que também existem no mercado e no mercado português. Por acaso, curiosamente, estas 3 matrizes estão no mercado português. Portanto, a porosidade, digamos que a forma que tem, se é a forma tridimensional ou bidimensional, o pH, o método de esterilização, a capacidade de absorção. Portanto, tem aqui uma comparação e a fonte do colagênio. Portanto, temos aqui uma comparação entre as várias matrizes e alguns aspectos que me parecem importantes, nomeadamente o facto de ser bidimensional, porque a nossa matriz também é tridimensional, o facto de ser poroso e o facto de ter uma quantidade de colagênio bastante elevada e também ter o alginato de cálcio também pode ajudar no processo de hemostase. Este é o produto. Tem os 3 tipos de colagênio que são maioritariamente predominantes na nossa pele. Acaba por ter uma rápida ativação da cascata plaquetar. Isto pode ser importante porquê? Porque muitas vezes há um processo de esbridamento que pode haver pequenos focos hemorrágicos e pode ser um potencial adjuvante para parar essas pequenas hemorragias. Os macrófagos inferiores conseguem-se ligar melhor a esta estrutura tridimensional, daí que é mais parecida, digamos, mais wound-like shape, este tipo de estrutura, do que estruturas monodimensionais ou bidimensionais. E tem uma particularidade afinidade para as MMPs mais problemáticas da pele, da ferida, peço desculpa, principalmente esta aqui a 9, a 8, e portanto é um produto que pode nos ajudar neste processo. E, obviamente, a angiogénese mais rápida, como já falamos, que é uma característica dos materiais com colagênio. Aqui só um pequeno aflorar para conseguirmos, digamos, dar a ponte para o que vem a seguir com muito mais detalhe. Reparem nesta ulcepressão de categoria 4, não há nenhum sinal de infecção, não há nada, mas temos aqui a utilização da epiona em 5 semanas. Reparem que há ali um preenchimento, isto é 5 semanas de evolução, não é? Reparem que há aqui um preenchimento, isto não existia inicialmente e em 5 semanas passou a existir, depois fez ali o pulo para a fase inicial e a utilização do produto. Vê-se melhor ali no ecrã, por acaso, é verdade. Vê-se realmente o crescimento, vê-se mesmo o epitélio a avançar gradualmente pelo leite de ferida. O leite de ferida, esta senhora é um desafio tremendo porque o valor normal da hemoglobina desta senhora num bom dia é 8. O valor mais baixo que se lhe apanhou foi 4,8. Portanto, isto assim, eu acho que nunca vou conseguir cicatrizar esta ferida, mas se conseguir, mas digo-vos, esta ferida era daquelas que havia quase 2 mãos lá dentro e conseguimos encaminhá-la até aqui. Portanto, são desafios destes. E como eu disse há pouco, há evidência que já vai surgindo, evidência também muito à base de ciência básica, mas este artigo é recentíssimo, é de outubro deste ano, que diz que, tendo um suporte de colagênio, nomeadamente o transplante de adipócitos, que é uma técnica que está a ser também bastante utilizada para nos ajudar nesta abordagem da pessoa com ferida complexa, pode constituir um substrato, reparem aqui, em relação aos controlos, quando se coloca colagênio, há uma melhor ativação do próprio excerto que foi feito, neste caso células adiposas, isto foi feito em laboratório, em ratinhos, obviamente que pode nos ajudar e tudo começa por aqui, como sabemos, depois passa-se para a parte dos tecidos, mas há um estudo muito interessante também que nos diz que o facto de, em queimados, se fizer uma excisão da queimadura de 3º grau, fizesse preparação com colagênio e pressão negativa e depois se enxertar, o resultado é muito mais efetivo a longo prazo na estabilização da cicatriz, que é uma vez um desafio muito grande. Eles até hipotelizam, mas depois já andam sempre com pequenas zonas de instabilidade da cicatriz. E se faz este procedimento, há um estudo sueco que já prova isso também muito interessante. Mas atenção, e eu não me canso de dizer isto, o resultado do tratamento local depende sempre da correta avaliação da pessoa com ferida e do seu contexto. É fundamental. Não é à toa, quem acompanha aqui, tem aqui algumas caras conhecidas que andam nesta lista há muitos anos, alguns há mais anos que eu, sabem que o time começou a ser só time. E depois, na revisão de 2012, já incluíram a pele circundante, a qualidade de vida e o custo-eficácia, mais o ambiente da cicatrização. E agora é o timers. Meteram a reparação, mas o S é de fatores sociais.
Não adianta a gente ter... Eu posso ter as melhores skills do mundo, mas depois o doente vai para uma retaguarda que não tem, não dá. E é preciso investir nas retaguardas, porque eu tenho a certeza que profissionais que estão interessados nesta parte e de profissionais que gostam e que investem na sua formação, não é à toa que nós conseguimos fazer este congresso e mesmo nesta altura conseguimos ter mais de 1000 pessoas inscritas, investem nesta área, portanto, profissionais que estão treinados, não tenho dúvida, o que falta é as retaguardas. Desculpem o desabafo, tá bom? Alguns já me conhecem, sabem que eu sou um pouco emotivo e às vezes o discurso também começa a ser um bocadinho inflamado, mas é uma inflamação boa, garanto. Concluindo, o colagênio consegue modelar o microambiente da ferida e serve de matriz para a fixação celular e funciona como um agente biologicamente ativo. Integra a matriz, ajuda ao seu suporte e facilita o encerramento da ferida. Deve ser considerado como material penso com colagênio em feridas crónicas estagnadas, mas sem sinais clínicos de infecção, mas não vou-me adeter aqui, pois a doutora Natália irá aprofundar esta área muito bem. A matriz de colagênio nativo 3D parece ser mais vantajosa pela rápida ativação da cascata de plaquetas, como podemos ver, maior facilidade de ligação aos macrófagos e fibroblastos e também tem uma excelente afinidade para as MMPs que, como digam, elas são aquela figura que é o bom, o mau e o vilão. Começa a ser boas, depois ficam más e a seguir são umas vilãs tremendas. E agora eu ia perguntar se após isto parece-vos interessante e ponderam utilizar, se estiverem acessível, eu sei, mas acham que parece-vos interessante esta opção material de penso com colagênio para a vossa realidade que vivem no dia-a-dia, estão a pensar naqueles vossos utentes com situações mais complexas, acham que pode ser uma opção? Respondam com sinceridade que eu sei que vocês puseram os nomes e depois consigo descobrir as vossas moradas. Estou a brincar. É totalmente anónimo, não sei nada. É só para quebrar aqui mais um pouco. Pronto. Parece-nos que... Alguém está ali a desafiar, deixa eu ver se ele sabe mesmo. Muito bem, mas a maioria realmente considera que sim, outros é indiferente, obviamente que tudo depende dos nossos contextos e das situações que temos disponíveis e obviamente que não há aquela panaceia para todo tipo de feridas. Não se esqueçam daquele ponto que eu chamei a atenção, que esse é que faz muita diferença. Só avançar aqui, estou mesmo quase a terminar. Estas são as referências, obviamente que não, mas se quiserem, obviamente tenho aqui os meus contactos. E se quiserem por mail ou por outra via me contactarem e quiserem os artigos, seguirão, como é óbvio, ou através da DSAT, sintam-se à vontade. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada ao professor Paulo Ramos pela excelente apresentação, que apesar de ser muito teórica é fundamental para percebermos o mecanismo de ação e o porquê de utilizarmos este tipo de produtos com colagênio na área de tratamento de feridas. Passo então a palavra à doutora Natália Santos, que vai falar sobre a sua experiência clínica. Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito pela EST na pessoa da senhora enfermeira Ana Alves por estar aqui e agradecer a oportunidade de poder partilhar a minha experiência, que não é só minha, é uma experiência de uma equipa, porque nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Temos que ter profissionais que estejam tão empenhados quanto eu ou quanto quem gosta disto para que se consiga ter resultados. Portanto, esta apresentação não é só em meu nome, é também em nome da senhora enfermeira Emanuela, que me tem acompanhado nestes últimos anos e que é uma entusiasta nesta área de feridas e de cicatrização. Então, já aqui foi falado pelo Sr. Professor Paulo Ramos sobre o papel de colagênio na cicatrização de feridas, e eu vou falar um pouco também sobre este tipo de produto, nomeadamente do Cutimed Epiona e da sua aplicação prática no nosso dia-a-dia. Tal como já foi dito, o Cutimed Epiona não é mais que uma malha porosa de colagênio constituída por fibras que se assemelham muito à derma humana. A sua estrutura tridimensional assemelha-se muito ao que acontece na cicatrização, na cicatrização das feridas. Constitui uma rede sobre a qual o colagênio vai ser posteriormente depositado, para além de que pode simultaneamente controlar
a atividade das metaloproteinases, que é isso que se falou há pouco, que realmente, quando a sua atividade é descontrolada, não vai remodelar o colagênio, mas vai destruir também aquele novo colagênio que se vai formando. Portanto, vai fixar e inibir as metaloproteinases, suportar depósitos ou fibras de colagênios e suportar células e cartinócitos da pele. Contudo, temos que ter em conta na nossa atividade diária que este tipo de apósitos não é um apósito de trazer por casa. E é por isso que há pouco, naquele inquérito que foi realizado, verificou-se que nem toda a gente tem disponível este tipo de apósitos, porque é um apósito que tem uma tecnologia que o torna caro. É eficaz, mas tem o seu preço. Portanto, antes de utilizarmos, temos que ter sempre em conta a relação custo-benefício. E também já foi falado acerca do timer, cada vez mais nós temos que ter em conta o tipo de doente que temos à nossa frente e o suporte social que ele tem, a retaguarda que ele tem. Porque um tratamento iniciado com este tipo de apósitos tem que ter continuidade. Não pode ser enviado para um centro onde não haja depois quem também o utilize e o saiba aplicar. Simultaneamente, temos que ter outra coisa em conta, que é o tipo de ferida que temos. Os nossos doentes têm feridas, quando os avaliamos, temos que ter em conta, são feridas que têm capacidade potencial de cicatrização, que não têm, mas que podem vir a ter, e então temos que manter esse leito de ferida capaz de suportar as terapias posteriores para ser capaz de cicatrizar, ou então aquelas feridas que de modo algum vão ter capacidade de cicatrização, como as feridas malignas. Então teremos que paliar. Portanto, isto é fundamental. O Cutimed-Epiona será utilizado sobretudo neste tipo de feridas, que tenham potencial de cicatrização, porque nas outras não tem lógica ser aplicado. Portanto, este tipo de apósito é para utilizar em feridas de etiologias várias, mas com potencial de cura. Ter sempre em conta que não é um apósito para controlar a carga bacteriana, é um apósito para controlar a inflamação e fazer um suporte à deposição de colagênio, à angiogênese, preparar eventualmente para outra fase, nomeadamente de enxertos. Portanto, promover granulação e epitelização é o principal papel deste tipo de apósito. Portanto, não vamos utilizar em feridas com necrose, com tecido desvitalizado, com ferida abundante que tenha que ser desbridada ou degradada ou que estejam infectadas. O nosso primeiro passo é tratar o leito antes de aplicar este tipo de apósito. Portanto, desbridar, controlar a carga bacteriana e tratar a infecção. Só depois poderemos pensar em utilizar apósitos de colagênio. Desculpe que isto não... Pronto. Principal indicação para o tratamento destes apósitos, feridas com pouca granulação, que estejam estagnadas e aquelas que nós pretendemos acelerar, se possível, a cicatrização. Estão aqui alguns exemplos, como veem, feridas em fase já de querer epitelizar limpas, feridas estagnadas, com bordos que estão prontos para poder avançar, mas que não avançam, feridas que nós queremos preencher, queremos estimular o tecido de granulação, feridas que já estão limpas e que nós queremos eventualmente preparar para uma enxertia, mas temos que ter um leito mais adequado. A mesma coisa. Portanto, são feridas que estão limpas, feridas que têm potencial para cicatrizar, feridas que nós queremos fechar. Está bem? Desculpem lá. Então, ponto número 1. Preparar o leito da ferida. Devemos desbridar o tecido desvitalizado e o biofilme que possamos ter. Depois, lavar bem a ferida com um soro fisiológico ou então uma solução de Ringer. E mais à frente vou falar numa outra alternativa que nós também usamos na nossa experiência clínica. Depois, então, é que vamos aplicar o nosso apósito de colagênio. Recortamos o apósito à medida da ferida. Depois, aplicamos diretamente no leito. Se a ferida estiver seca, tiver pouco exudato, nós temos que promover um ambiente úmido para ela. Portanto, molhamos o apósito antes de o colocar. Podemos utilizar soro fisiológico ou aplicar o gel de polihexamida. O gel de polihexamida, em alguns estudos, tem demonstrado que é uma alternativa, por exemplo, à solução de Ringer e não tem qualquer problema em ser utilizado com este tipo de apósitos. Não tem nada que perturbe a sua utilização. Além disso, tem uma capacidade de controlar a carga bacteriana que pode ser uma mais-valia em algumas feridas que possam ter alguma carga bacteriana que nós não nos apercebamos, por ser um bocadinho ténue, mas que pode depois progredir e comprometer a cicatrização. Depois,
Também portanto, lá está, molhamos neste caso o epiona com um bocadinho de soro fisiológico e depois aplica-se na ferida. Depois convém usar um apósito secundário de maneira a manter um meio úmido adequado. Estas feridas não podem ficar secas. E de acordo com o exudato que tiver, assim vamos utilizar o apósito secundário mais adequado. Pode ser uma gase hidrofóbica como o cotimed sorbato, um poliacrilato ou então uma espuma de poliuretano nas mais exudativas. Eu agora vou proceder à apresentação de 3 casos clínicos. Vamos falando, porque vou englobá-los no doente, no seu contexto social e naquilo que nós pretendemos deste tratamento. Simultaneamente, vamos falando da maneira como aplicamos este tipo de apósito. Isto é o caso de uma doente de 78 anos que apresentava uma úlcera de fricção no calçado, com várias semanas de evolução e que não melhorava e que depois, após todo o estudo, porque o doente tem que ser avaliado da causa que pode estar a perpetuar este tipo de úlcera, verificou-se que tinha uma isquémia arterial subjacente. Portanto, uma úlcera que, à partida, seria não cicatrizável, o primeiro objetivo foi preparar o leito, limpá-lo e torná-la cicatrizável mediante uma revascularização. O leito melhorou, começou a ficar mais nutrido, entretanto tínhamos fibrina que tínhamos que tratar. Fomos limpando, utilizando vários tipos de tratamentos, desbridamento cirúrgico, desbridamento otolítico, preparação e controle também da carga bacteriana com terapia de oxigênio tópico. E, posteriormente, como veem, o tecido começou a revitalizar, a ganhar alguma granulação, mas não era o suficiente. Então decidimos utilizar apósitos de colagênio, neste caso o cotimed apiona. Era uma ferida seca, molhávamos o apósito com soro fisiológico, utilizamos nos primeiros pensos o cotimed sorbato, outra vez também utilizamos a espuma de poliuretano. Ele vai ganhando biofilme e alguma fibrina. Temos que proceder sempre ao desbridamento. Não se esqueçam que isto é um passo fundamental. De nada vale estar a pôr apósitos ricos como este em colagênio e também contra metaloproteinase, mas se não tirarmos a fibrina e estes tecidos de degradação, não vale a pena estar a utilizá-los. E como veem, em 14 dias de utilização, o que é que nós temos? Posteriormente, decidimos aplicar terapia de pressão negativa para acabarmos de encerrar a ferida. Como veem depois, o resultado, melhoramos o leito, continuamos a aplicar pensos à base de colagênio e, após 2 meses e meio de iniciar o tratamento com o primeiro penso de cotimed apiona, tínhamos este resultado. Uma úlcera que, à partida, não teria capacidade de cicatrizar. Caso número 2. Isto é um caso muito complicado. É um doente jovem, diabético, que tem antecedentes de um trauma do membro inferior por um empalamento, que teve que fazer cirurgia ortopédica e vários retalhos cutâneos, por volta dos 20 e poucos anos. Apareceu com uma úlcera pré-tibial direita com 6 meses de evolução, extremamente dolorosa, com este aspecto, e foi feita uma avaliação vascular e verificou-se que a zona do trauma, a nível da poplite, os ramos colaterais estavam destruídos e não, portanto, tratava-se de uma úlcera isquémica. Fizemos o tratamento do leito e fizemos-lhe angioplastia. Portanto, tentámos evitar remover grandes tecidos, apenas desbridar e manter o leito sem infecção e revascularizamos. Posteriormente, iniciamos então, nesta data, o primeiro penso com apiona. Como veem, em 28 dias, a diferença. Ao fim de 2 meses, isto lá está, uma ferida que tinha um déficit de irrigação, melhorámos essa parte, depois já tínhamos as condições todas para, após um bom controle, uma boa preparação de leito, darmos-lhe aquilo que ela precisa, que é o controle da inflamação e uma base para a regeneração. E como veem, ao fim deste tempo está fechada. Não tenho a final, mas nesta altura teve alta da nossa consulta, isto é, conseguimos orientá-lo para cuidados a nível do centro de saúde para depois acabar por cicatrizar. Porque é assim, nós
Infelizmente, muitas vezes estes doentes obrigamos-nos a vir sempre ter connosco para a manutenção de cuidados, porque senão podemos perder esta evolução. Portanto, em 10 semanas conseguimos tratar o doente. Este caso é um caso muito complexo. Trata-se de um doente de 48 anos, internado por uma leucemização do seu linfoma T periférico, reiniciou quimioterapia e corticoterapia, entretanto, complicou de uma pancitopenia, uma lesão renal aguda e entrou em choque séptico. Entretanto, o doente foi degradando do seu estado geral, da sua nutrição e até da sua parte cognitiva e desenvolveu uma úlcera de pressão do seu posicionamento habitual a nível do dorso do pé direito, que posteriormente fez infecção e celulite e teve que ser feito um desbridamento cirúrgico dessa necrose, tecidos devitalizados, e foi um 31 por uma sobreinfecção com pseudomonas. Portanto, foi um caso complicado de tratar, mas aos poucos conseguimos. Portanto, no dia 9 de setembro deste ano, o doente apresentou esta celulite com flictena e dia 9 de setembro a dia 8 de novembro tratamos o leito desta maneira: desbridamento cirúrgico, da necrose de tecidos devitalizados, controle de infecção topicamente, muitas vezes até com necessidade de recorrer ao ácido acético, não tínhamos maneira de controlar a infecção localmente, e com um meropenem sistémico, porque era a única coisa a qual esta pseudomonas era sensível. E depois, no dia 29 de outubro, tínhamos esta situação. Fizemos ainda mais alguns tratamentos locais para controle da carga bacteriana. Isto não anda. Desculpem, agora anda demais. Caramba. Isto não está a funcionar. A ver se muda. Pronto. No dia 8 de novembro, que foi aquela última fotografia, decidimos aplicar cutimedepiona com soro fisiológico. Era uma ferida pouco exudativa. Fizemos um penso secundário com cutimed sorbate e 2 dias, estes pensos foram feitos de 48 em 48 horas. A sequência que vocês vão ver, vê-se que tinha algum repasse e estava assim, às 48 horas. Voltamos a fazer o apósito da mesma maneira. Isto foi depois de limpar. Isto não obedece à velocidade com que eu... Só que com o desbridamento, nesta situação, não pus soro fisiológico e quis que o apósito de colagênio tivesse um objetivo hemostático aqui. Portanto, voltei a aplicar o cutimed sorbate como secundário e este era o aspecto 48 horas depois. E o que é que nós vimos aqui? Se isto andar. Que quando removemos o apósito secundário, vimos que este estava extremamente aderente ao leito da ferida e nós não queremos isto. Portanto, a partir desta data, fizemos o desbridamento com o mecânico e fizemos depois o penso com a aplicação de polihexamida, com os 2 intuitos, algum controle da carga bacteriana e fornecer um meio úmido eficaz para conseguirmos ter uma boa cicatrização. Voltamos a aplicar do mesmo modo o penso de colagênio e o cutimed sorbate, mas desta vez, como aplicamos mais umidade, também aplicamos um penso secundário mais absorvente. E passado 48 horas, como veem, já tínhamos uma umidade mais adequada para a evolução desta ferida. Tudo isto são pormenores muito importantes que tem que ter penso a penso. Tem que se avaliar bem o leito da ferida e ver o que é que ela necessita. Depois, após a realização desse penso, tínhamos este resultado. Portanto, no dia 14 de 12. Eu peço desculpa porque eu acho que eu tinha posto aqui... Não, está correto. Desculpem. Portanto, estava aqui a fazer as contas mais ou menos uma semana após o início dos tratamentos. Reparem nos bordos da ferida. Se virem, já temos uma camada de tecido novo, uma banda de tecido novo epitelizado à volta da lesão. Neste dia decidi aplicar enxertos, porque o leito estava
é adequado para a sua realização e, porque isto era uma área grande, isto irá acelerar seguramente o encerramento da lesão. Portanto, foram aplicados os enxertos em selos. Apliquei, penso, colagênio nos intervalos e apliquei faço sempre a interface quando aplico terapia de pressão negativa com o Cutimed Sarvacti. Iniciou terapia de pressão negativa com mudança de penso 5 dias depois. E eis o resultado. Estão viáveis. E, aliás, eu uso a terapia de pressão negativa para fixar os enxertos, para não se mexerem e aumentar a viabilidade deles. Voltei a fazer o penso da mesma maneira, com a utilização de gel e de um penso superabsorvente, e vejam, passado 2 dias, como é que está. Portanto, de modo, e resumindo, dia 8/11, dia 25/11, 17 dias de evolução, para verem como é que isto funciona. E agora vejam em termos de áreas e de dimensões. 7 vezes 13 centímetros no dia 8. Estas são as dimensões atuais, mais ou menos aproximadas, porque tenho ilhéus de células no meio. Não podemos ser muito corretos, mas posso dizer que daqui temos cerca de 90 centímetros quadrados de área e ali temos 51 centímetros quadrados. Temos uma redução de cerca de 40% em 17 dias. É isto. Não podemos utilizar apenas o colagênio por si, associamos uma data de técnicas que nos permite fazer uma boa evolução e eficaz da ferida. Portanto, eu sinto-me feliz. Pronto, e é isto que eu deixo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Natália, pela sua apresentação clara, objetiva e muito rica em estudos clínicos que nos permitem ter uma noção de como é que o produto atua. Eu, se calhar, ia sugerir ao professor Paulo Ramos e à doutora Natália que se juntassem ali à mesa, porque agora vamos deixar aqui um espaço para questões e respostas. Eu não sei onde é que eu tenho acesso às questões de quem está lá em casa, no online, e se existem questões. Mas para os presentes, não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão, ou a doutora Natália ou ao professor Paulo Ramos. Sim. Bom dia. Eu gostava só de esclarecer, quando falou que aplicou para a doutora Natália a terapia de vácuo para a fixação do enxerto, com que pressão é que colocou esse vácuo? Sim, já experimentei 80, já experimentei 120. Dependendo da direção do leito, sim. Neste caso, eu coloquei 120. Tenho uma vascularização arterial boa e suporta bem. Mas se aquelas pessoas mais idosas, posso prever que haja uma menor vascularização, a pressão um bocadinho mais baixa. Mas olha, sempre ao 80, entre 80 e 120. Neste caso, não sei. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Da parte de quem nos está a ver lá de casa também, mais uma questão. Qual é a vantagem destes enxertos em cima? Como a área é pequena, a probabilidade deles ficarem viáveis é maior. Claro que se eu visse que era um doente com uma grande área que beneficiasse de fazer um enxerto no bloco ambulatório sobre a anestesia geral, eu faria. Mas neste caso, um doente ainda debilitado, com as comorbilidades que tem, beneficiou, neste caso, de começar a tentar aumentar a capacidade de utilização da ferida com pequenos ilhéus de células que se depositam no meio da coxa, na face anterior da coxa. Geralmente no mesmo lado onde tenho a lesão. Muitas vezes até faço este procedimento em ambulatório na consulta externa para auxiliar os doentes, sem qualquer problema. No ambulatório, a aplicação de uma terapia de pressão negativa ainda tem uma mais-valia maior, porque permite que o doente ambulatorize e tenhamos a certeza que os fluidos
vantagem destes enxertos cadeirantes a serem usados é que aliviam muita dor ao doente. São extremamente analgésicos para o doente com dor na ferida. Muito obrigada. Acho que de quem está lá em casa não há nenhuma questão. Não sei se existe mais alguma questão para os presentes. Os que estão presentes, não? Não? Ok, pronto. Então, eu vou pedir para pôr na minha apresentação, por favor. Eu gostaria também de deixar o meu contacto para quem depois, aos congressistas que assistem em indeferido, que tenham a oportunidade de fazerem-nos chegar questões que ou eu ou os palestrantes que estiveram aqui hoje connosco teremos esta preocupação de responder a questões que surjam. Desculpem, deixem-me avançar. A questões que surjam posteriormente, está bem? Porque isto acaba por ter 3 a 4 semanas, é possível as pessoas assistirem ao simpósio, os meus contactos. Eu não sei se tiveram a oportunidade de digitalizar o QR Code à entrada, porque se tiverem a oportunidade, digitalizem, que dá acesso a um formulário que permite aqui preencherem o formulário e terem acesso a todas as novidades, lançamentos inerentes a este tipo de produto e a outros produtos. Quero também agradecer de uma forma muito, como é que eu ia dizer, gostava muito de agradecer tanto ao professor Paulo Ramos como à doutora Natália Santos, um agradecimento especial também à enfermeira Manuela Francisco, que se colaborou de uma forma muito próxima com a doutora Natália, e agradecer a todos por terem estado presentes. Espero que este simpósio tenha contribuído para construir o vosso conhecimento na área de viabilidade celular e, da minha parte, agradecer mais uma vez e dou por encerrada o nosso simpósio. Obrigada.